Muito obrigado, Luiz Moreira, pelo convite, essa oportunidade ímpar de participar. Como eu venho de uma ciência dura, digamos assim, acredito que seja raro ver químicos, né, tentando falar um pouco de educação. Eu tenho um pé na educação, porque comecei na universidade trabalhando em curso de especialização em educação ambiental, né? Então, a gente tem que se tornar um pouco mais flexível, mais humano, digamos assim, menos ermitão. O químico, por natureza, ele é uma pessoa de laboratório, trabalha quieto, né, no seu canto. O Luiz Moreira, gostaria de fazer o registro, o Luiz Moreira me apresentou Kant, Habermas, Hegel, nos originais em alemão, né, foi meu primeiro professor de filosofia, chegamos junto para o doutorado em Göttingen, né, no norte da Alemanha, e fico muito feliz, né, de poder estar participando. Muito bem, na realidade, eu vou fazer uma autocrítica, eu sempre cobro dos meus alunos que eu não posso ir para a aula, o aluno não pode ir para a aula sem antes ler o material da aula, né. Eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro do professor Ciro também, tratar como professor, já que estamos, né, no campo do ambiente acadêmico, né. Acho da extrema importância nós podermos falar um pouco sobre as diferentes realidades, né, da educação no Brasil. Eu, como estou inserido na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, eu oriento em 2 programas de pós-graduação, um 7 CAPS, que é nota máxima, que é o de Química, e em Ciências Farmacêuticas, que é nota 5, né. Então, a gente vivencia bem as dificuldades, digamos assim, da ciência brasileira, né. Eu cito apenas um exemplo só para situar o quão interessante puxando essa questão da pandemia, a nossa fundação estadual teve mais de 550 propostas de pesquisa, né, o meu projeto foi recomendado, mas não foi aceito em função da dificuldade de não ter verba para todo mundo, né. Mas isso mostra, de certa forma, que há, na realidade, uma mobilização, há uma tentativa da universidade manter digamos assim, o seu nível de excelência, né, e de 550 propostas foram 30 aprovadas, né, então teve muita gente que ficou de fora, isso para a realidade do Rio Grande do Sul, né, que imaginem para outros grandes centros, como São Paulo, Rio, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas para situar o quão realmente, assim, a ciência brasileira é motivo de orgulho para a gente, né. E eu gostaria de colocar aqui, eu vou sair um pouquinho disso, eu gostaria de pontuar na realidade, 4 aspectos, assim, que a minha pergunta, eu já vou adiantar a pergunta, mas eu vou explicar o porquê da pergunta, a minha certa relativa falta de, entre aspas, esperança na educação brasileira nos atuais moldes. Ouvindo os colegas sociólogos e filósofos, muitos comentam que nós passamos da era da formação para a era da informação, né? Então, quer dizer, onde existia um contato, a nossa geração, como se eu observar o vídeo do Luiz Moreira, está cheio de livros, né, em prateleiras. Hoje, muitas vezes, eu já tenho 100 gigabytes em livros eletrônicos, né? Então, quer dizer, mudou a perspectiva, digamos assim, né? Passamos da era da formação, de folhear, de escrever, para a era da informação, ou seja, somos, né, bombardeados com informações. Como tenho filhos em idade escolar também, ou seja, eu tenho amostragem do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, graduação, e do ensino superior, pós-graduação, a minha maior preocupação hoje é estabelecer mais ou menos, e a minha falta de esperança é ainda essa falta de equilíbrio entre os diferentes níveis educacionais. Minha maior preocupação, por exemplo, em relação ao ensino fundamental, analisando os meus filhos e as turmas deles, que muitas vezes o menino, a menina chega no final do 9º ano, não sabe as 4 operações e não sabe interpretar um texto. Então, isso há algum problema aí, né? No ensino médio, tecendo um comentário relativamente ácido, né, eu acredito que esteja relativamente a palavra falido, digamos assim. Prova disso, se eu quiser fazer um vestibular hoje numa universidade pública ou em qualquer universidade, né, se eu não fizer um cursinho pré-vestibular, um preparatório, eu não entro, né? Então, quer dizer, o sistema, onde é que eu quero chegar? Que o modelo está, na realidade, ultrapassado, né? E no ensino de graduação, muitas vezes eu tenho a sensação que um curso de graduação, no início de cada semestre, chega o aluno, ele chega lá no balcão da coordenação, me vê 8 disciplinas,
no outro semestre me vê 9 disciplinas, e no final ele vai ter 50 disciplinas, e ele acha que ele é médico, ele acha que ele é químico, ele acha que ele é formado em nível superior. Então falta, na realidade, essa conexão entre essas, digamos assim, todas essas etapas. É um processo de construção, né, lento, né, que demanda um caminho, né? E chegamos aí no final da graduação, onde eu percebo muitas vezes, quando a gente vai fazer a seleção para a pós-graduação, que as pessoas não sabem que não sabem. Então a pessoa chega com uma série de informações, nós estamos na era da informação, e o conhecimento aí, não sou eu que falo isso aí os pesquisadores já dizem, né? Que o conhecimento é dentro daquele universo de informações que eu consigo pensar daquilo e aproveitar e gerar e conseguir trabalhar, discutir toda essa lógica, né? Então, a minha pergunta é essa: qual seria, digamos assim, então, utilizando a palavra esperança, para a educação brasileira, considerando que a gente, observando os modelos europeus, o protocolo de Bolonha, ou seja, esse intercâmbio acadêmico que existe de modo claro, evidente, já há décadas, né? Como a gente pode, de certa forma, mitigar, né, um pouco essa questão da dificuldade que existe de comunicação, parece, do ensino fundamental para o médio, superior, graduação e superior para a graduação. Seria essa a minha... Professor Marcelo, muito obrigado pelo privilégio da sua participação e da centralidade gravíssima, volto a repetir, quando se falar em educação, é basicamente a questão do Brasil. Deixa eu só que lhe diga antes, por muito prazer meu, que dos 4 grandes complexos industriais que o Brasil tem potencial global, 3 têm a ver com a sua arte, com a química, né? O complexo industrial do agronegócio, você falar em defensivo agrícola e fertilizantes, que o Brasil pode inovar de forma espetacular, né? E poupar dinheiro que nós hoje estamos importando do estrangeiro. O complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, tudo a ver, não estou falando só de semi-elaborados, estou falando das fibras, dos polímeros, etc., que são da sua arte, e o complexo industrial da saúde, que é mais óbvio de todos, em que 83% dos fármacos que o Brasil consome vem do estrangeiro, né? O que é uma aberração absoluta, sem falar na engenharia de alimentos, da biotecnologia potencial de enriquecimento da floresta em pé na Amazônia, nos dando um protagonismo ativo e não defensivo e trágico, como é hoje a vida do Brasil, a imagem do Brasil no estrangeiro. Eu queria lhe fazer essa homenagem, dizendo que se o senhor for sair, se prepare para voltar, e nós vamos precisar muito de cérebros qualificados, especialmente nessa área enfim, da biotecnologia, da química, da física, enfim. Veja, eu costumo responder essas questões fazendo uma digressão histórica que nos espanca um pouco o pessimismo. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. A maior parte da minha vida. Eu fiz quase toda a minha vida pública, foram minorias, foi 1 ano do segundo grau, 2 anos do segundo grau, não, 2 anos do segundo grau e pronto, que eu fiz na escola privada. O resto, escola pública. E em homenagem aos meus professores, eu tenho 62 anos, em homenagem aos meus professores, eu diria que eu tive uma excelente formação. Isto foi no interior do Ceará, que no imaginário brasileiro, Sobral é o epicentro da miséria, da pobreza. Não é mais tão verdade isso, mas na minha época era. Eu vi hordas de pessoas invadindo a cidade com fome, literalmente, para saquear supermercado, para não morrer de fome. Isso é uma realidade banida, graças a muita luta no Ceará, mas eu vi isto ali já na idade adulta, 17, 18 anos de idade. E eu recebi, neste contexto de pobreza, de miséria, uma educação pública de excelente qualidade. A minha primeira segunda língua, vinda de Sobral, era francês. Já não falo mais, porque perdi a fluência, mas cheguei com um nível de inglês para fazer o vestibular em Fortaleza, se fala em cursinhos, eu não fiz, tirei o primeiro lugar no vestibular, na minha escola, na Faculdade de Direito, que era muito concorrida, uma universidade bastante respeitável, concorrida, enfim. E eu não estou lembrando isso, senão para dizer que isto, no Brasil, já foi diferente. Portanto, no passado, qual era o defeito? É que era uma escola pública bastante razoável para poucos. De repente, a ditadura, como em toda a ditadura, simplifica grosseiramente o problema, bane os educadores, né? Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro,
o Paulo Freire, são todos banidos e eles se dão a tarefa de fazer a retórica da obviedade que a educação é uma prioridade e resolveram transformar a escola em construir prédio. Resultado, o Brasil ganhou algumas coisas que não são irrelevantes. Nós ganhamos de um lado que, por exemplo, hoje nós temos vaga para 100% das crianças, né, no ensino básico. Isso não é trivial, é muito importante, não é? Porque já temos ali a estrutura, etc., etc., e permite a gente a ver o que é que tem que ser feito, que é como eu quero terminar a minha resposta à sua pergunta sensível. O que aconteceu, entretanto, quando você expande com esta percepção superficial de que a educação é prédio e contratar gente, não é, sem maiores cuidados? Uma brutalíssima desqualificação da estrutura educacional. E aí não é culpa do professor, ele é um só tempo vítima, porque também se tornaram vis os salários e as pessoas, né, dentro das famílias, um quer ser engenheiro, outro quer ser bancário, outro quer ser, e o menino que diz que quando crescer quer ser professor, o pai puxava a orelha e dizendo, vai estudar, porque isso aí não bota ninguém para frente. Isso é uma tragédia que aconteceu por décadas no Brasil. Então, e aí o que acontece? Você toma uma bordoada gravíssima nesse passo. Entre mentes, o problema no Brasil se agrava. Por quê? Porque a informação tecnologizada, a informática, revoluciona o paradigma pedagógico no mundo. As novas práticas de organizar a produção, a inserção produtiva, etc., são revolucionadas. E nós estamos com a mesma escola, bacharelesca, enciclopedismo raso, porque isso era a demanda, não é, dos anos 50, dos anos 60, embora os grandes educadores brasileiros já denunciavam pioneiramente e foram banidos da vida nacional por conta dessa impertinência. Né? Paulo Freire, né, por exemplo, eles foram banidos, porque diziam, olha, isso aí não presta. A UNB foi criada já com uma tentativa de dizer, olha, vamos fazer aqui uma universidade pauta. Agora, depois que nós universalizamos o ensino básico, nós produzimos uma super demanda sobre o ensino médio. Primeira tragédia, não tem vaga. Segunda tragédia foi puxa daqui, arruma dali, transforma daqui. Consequência prática, o ensino médio no Brasil tem algo ao redor de 60% de evasão. A tragédia econômica pedindo para o menino precocemente ir à luta, e a escola absolutamente careta oferecida para um garoto que pode ver Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil no óculos VR, né, em casa, sem precisar chatice de tomar banho. Na cidade é muito chato tomar banho, tanto mais no inverno no sul. Né? Então o camarada tomar banho para entrar no ônibus, às vezes pular a catraca porque não tem dinheiro ou quer economizar o dinheiro para tomar um picolé. E para chegar lá, o pobre do professor dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril. Isso é lixo puro. Isso é lixo puro. Olha aí o tamanho do desafio. Aí o ensino superior corre atrás para suprir a deformação ou a não formação do profissional. Eu, por exemplo, cheguei na universidade, o meu básico, eu que tinha uma boa formação, era um saco, porque eu ia ter noções de português, de matemática básicas, que eu já tinha superado, porque tive uma escola secundária de nível muito bom. Hoje não é assim. O ensino superior, a graduação, está tendo que correr atrás para suprir deficiências. Então, é todo um processo sistêmico que foi desconsiderado. Então, por exemplo, hoje 75% do orçamento do MEC é empatado nas universidades. Né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é até muito boa, mas ela tem um problema que é esse despotismo esclarecido, apesar de ter feito grandes conferências, muita gente participando. E ela, por uma homenagem corporativa muito justa e merecida, porque se é uma corporação que merece todas as homenagens, todo o carinho, toda a prioridade, em qualquer sociedade civilizada, é o professor. Eu sou filho de 2 professores, eu mesmo sou professor da universidade, concursado, estou sem dar aula há muitos anos por conta dessas outras tarefas, mas enfim, mas há uma certa, como eu diria, sem ferir aquilo que, sendo vítima, há um certo pudor em colocar a questão do retreinamento do magistério. E não é por desqualificação, é porque o paradigma pedagógico mudou.
E toda a pedagogia, toda a escola normal, não é, do passado, preparou uma ideia que não faz mais sentido. Então, o retreinamento do magistério brasileiro tem que vir acompanhado com uma carreira que seja estimulante, que seja premiada, e há, na esquerda especialmente, uma certa delicadeza em não ferir esse assunto, que eu aprendi quando eu fui eleito com 32 anos de idade, governador do Estado, com essa convicção de que a educação era essencial, e vou terminar, o assunto me comove muito, com um exemplo aqui do Ceará, que é animador, né? Para não dizer que não falei de flores. Então, eu resolvi prometer uma revolução na educação. E aí peguei todo o pacote de reivindicações que havia e me comprometi com ele, todo. Né? Consertar a rede física, porque sem sempre aquele argumento, a escola onde o banheiro está quebrado, a gente olha o nível de tudo. Salário, o salário do professor do Ceará vai ser maior do que o salário da iniciativa privada, que tem uma escola excelente. Um terço das vagas do ITA, todo ano o Ceará leva pela escola privada aqui do estado do Ceará. Enfim, é uma tradição nossa de valorizar matemáticas, etc. Pois bem, e tive uma resistência fenomenal. Eu não entendi nada, mas como? Eu peguei todas as reivindicações da minha longa vida de solidariedade ao magistério, assumi o compromisso e tal. Eu não tinha cuidado de ouvir as pessoas, ritualmente, percebe? Eu as tinha ouvido de longe, eu tinha intuído as suas verdades e transformei-as em minhas verdades. E aí gerei desconfiança. E a velha esquerda não quer correr esse risco. Não quer correr esse risco, por conta de um viés corporativista que é da nossa tradição. Né? O que é de esquerda no Brasil, dado uma sociedade com gravíssimos problemas, como a Laura, né, jovem estudante, destacou, nós temos uma atomização da população e acabamos nos comunicamos com o Brasil organizado. As corporações, que são queridíssimas, respeitabilíssimas, enfim, mas quando trata-se... E aí, um dos itens, eu descobri, tinha dado o problema da desconfiança, que eu tinha prometido salário, tinha prometido base física, condição de trabalho, tudo, eu não estou entendendo nada. Greve geral até a morte contra esse projeto e tal. Mas espera um pouquinho, o que eu fiz? Aí fui conversar, não houve a greve, e eu descobri que tinha lá um item que era um exame de suficiência do magistério, uma avaliação do magistério, com comprometimento de serem secretos os resultados, apenas para ser base do planejamento desse retreinamento e dessa reciclagem necessária. Ah, vai expor o professor, vai humilhar o professor. E eu errei, eu devia ter conversado com eles, etc, 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 para fazer a mesma coisa. Então, isto são as experiências que nós acumulamos, e aí refraseamos, e hoje vou lhe dar uma esperança para você dormir com ela. Pegue daqui a pouco no Google e veja IDEB. O melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade no interior do Ceará, a cidade de onde eu venho. Nós agora substituímos, não tiramos o IDEB, porque queremos continuar ranqueados aí, mas nós introduzimos o PISA. Por quê? Porque nós ficamos tão sofisticados, estamos com 9.1 no IDEB, que seria o objetivo de 2030, e é a rede toda, não é uma escola, é a rede toda certificada agora pelos tribunais de contas como a rede ouro do Brasil. Então, toda a rede. Começa com a alfabetização na idade certa e tem um punhado de inovações que estão ali introduzidas, todas à sua disposição para, vamos dizer, para animar a crença de que é possível fazer diferente. E nós fizemos pelo método tentativa-erro. Volto a dizer, eu comecei com essa tentativa, mal compreendida, e agora virou uma política pública, e ai do político do Ceará que der para trás nessas políticas. Então, hoje, um terço das matrículas do Ceará no ensino médio são tempo integral profissionalizante e o garoto sai com estágio remunerado pelo governo. A evasão escolar, que é 60% na escola média integral, aqui é 0,3%. Nós temos, veja, tudo isso é verdade na internet depois, porque às vezes a gente se encabula. Nós temos aqui uma cota reversa para egresso da escola privada. Nos foi imposto docemente para nós, pelo Ministério Público, a seguinte situação: como a gente não podia fazer essa escola padrão, modelo, que a profissionalização não é de profissões de baixa remuneração, são profissões de altíssima sofisticação, mecatrônica, química, por exemplo. Né? E os garotos saem já e ficam nas empresas. Pois bem, nós não podíamos fazer para todo mundo ao mesmo tempo, determinamos então que elas fossem feitas por prioridade nos entornos da periferia. As grandes escolas são prédios, por regra, os mais bonitos dos municípios e nos municípios pobres, e o acesso exclusivo a egressos da escola pública. Foi o Ministério Público
nos ameaçou de uma ação civil para proibir a discriminação contra egresso da escola privada. Então, nós agora temos uma cota para egresso da escola privada nessas escolas de excelência, que já são uma política pública para universalizar para todo mundo, com os nossos orçamentos, com essa crise toda do Brasil. Portanto, se o Ceará, encravado no Nordeste semiárido, um dos estados mais pobres do Brasil, está conseguindo essa proeza, muito mais fará o Brasil se a presidência da República chegar e se comprometer, né, em metas, objetivos, prazos e orçamentação pertinentes. Então, professor, é dura, é complicada a tarefa, mas é praticável. Veja no Google. Sobral, Ceará. Obrigado.